Eu tive um sonho. Era uma noite abafada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidade se agitava para receber o duelo que poderia mudar o destino do Clube de Regatas Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O palco da Esperança estava montado no Estádio Independência, cujo nome ganhava um significado especial naquela segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, havia passado por tempos difíceis. A mídia já havia decretado a sentença há 2 meses, relegando o time cruzmaltino à zona de rebaixamento com uma indiferença que doía mais do que qualquer derrota. No entanto, o espírito da colina estava longe de ser quebrado. O maestro dessa ressurreição era o treinador Ramon Dias, um argentino obstinado que não conhecia o significado da palavra desistência. Ele revigorou o time, incutindo neles a fé de que ainda podiam alcançar a salvação. Ramon Dias trouxe de volta o respeito e a paixão pelo Vasco. Naquela noite no Independência, os jogadores entraram em campo com determinação nos olhos. Entre eles brilhavam 3 nomes que se tornaram símbolos dessa jornada. Verratti, o artilheiro implacável que não perdoa os goleiros adversários, Paulinho, o meio-campista genial que orquestrava o jogo, e Zé Gabriel, o volante que ressurgiu das cinzas, que segurava as pontas ajudando a defesa. A torcida vascaína, que nunca abandonou seu time de coração, estava ali em peso, com bandeiras, faixas e cantos apaixonados. Eles eram o combustível que o Vasco precisava para o desafio que se apresentava. Na arquibancada, as vozes se uniam em um coro de esperança ecoando pelas ruas de Belo Horizonte. O jogo começou tenso, com o América Mineiro pressionando, mas o Vasco estava confiante, jogando futebol bonito com toques refinados e passes precisos. Paulinho era um maestro regendo a sinfonia que todos os vascaínos esperavam ouvir novamente. A noite estava destinada a ser memorável. Aos 70 minutos de jogo, Verratti, o homem do momento, recebeu um cruzamento perfeito de Paulinho e, com um toque certeiro, mandou a bola para o fundo da rede. O estádio explodiu em júbilo, as lágrimas de alegria rolaram pelo rosto dos torcedores. O Vasco venceu o jogo e, com esse resultado, saiu da zona de rebaixamento. Era a independência da aflição, a liberdade do pesadelo que assombrava o clube há meses. No campo, os jogadores abraçavam-se agradecendo uns aos outros pelo esforço conjunto. E assim, com a força da torcida, a liderança de Ramon Dias e o brilho de Verratti, Paulinho e Zé Gabriel, o Vasco da Gama ressurgiu naquela noite de independência no Estádio Independência. A jornada ainda era longa, mas o coração vascaíno estava mais forte do que nunca. A equipe provou que com resiliência e paixão é possível superar as adversidades e galgar posições melhores no campeonato. O renascimento vascaíno não era apenas uma história de futebol, mas uma lição de perseverança e amor ao clube. Naquela noite, o Vasco mostrou que a sua grandeza estava intacta, pronta para escrever um novo capítulo glorioso em sua história. O meu desejo é que esse sonho hoje vire realidade. Bom dia, Vascaíno! Bom dia, Vascaíno! Eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast na manhã dessa segunda-feira, o seu companheiro de todas as manhãs com notícias do Vasco. O meu bom dia especial vai para você que já começou a semana gritando é campeão. Ontem ficaram no cheirinho de novo, galera. E hoje o Vasco sai da zona de rebaixamento. Vamos para as notícias.
E nós vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje, dando parabéns a toda a torcida São Paulina pela conquista da Copa do Brasil, em especial para ele, Dorival Júnior, que no passado foi nosso treinador, fez um belo trabalho no Vasco, alguém pelo qual eu tenho o maior apreço, o maior respeito, foi injustiçado ano passado e deu a volta por cima e deu o troco pisando na virilha de quem o desdenhou. Parabéns, Dorival. Parabéns, torcida São Paulina. E agora vão ter que se recuperar, porque vocês sabem que o Vascão está na cola de vocês no Campeonato Brasileiro. E hoje é o dia do sonho, é o dia da redenção. O Vasco só precisa de uma vitória simples para pular da 18ª posição para a 15ª. Está aí a tabela, deixei ali o Vasco em destaque, nós estamos com 23 pontos e 23 jogos, e 6 vitórias. Então, com mais 3 pontos, nós vamos pular para 26, vamos ficar com o mesmo número de pontos do Goiás, porém com uma vitória a mais. A gente passaria a ter 7 vitórias contra 6 do Goiás, e com isso vamos ficar ali na 15ª posição, coladinho com o São Paulo, que está na 14ª, coladinho ali 3 pontos do Inter, do Cruzeiro e do Cuiabá. Isso significa que a gente está cada vez mais próximo da Sul-Americana. Vamos ficar a apenas 3 pontos, com mais 10, 12, 13, 14 jogos pela frente para a gente buscar essa diferença. Lembrando que vamos jogar ainda contra o Inter, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá. Então vamos ter confrontos diretos contra esses clubes, o que proporciona a gente grande aí de tirar esses 3 pontos e beliscar essa Sul-Americana. Então o Vasco tem sim grandes chances de beliscar uma Copa Internacional no ano que vem, o que viria coroar o trabalho de Ramon Dias e todo esse elenco e dar um alívio a nós torcedores. Uma arrancada maravilhosa. Tenho certeza que o Vasco vai conseguir beliscar pelo menos uma Sul-Americana, tá? Mas não se espante se a gente também chegar lá na pré-Libertadores. Mas isso é um passo de cada vez. Primeiro, vamos ganhar o América hoje e aí depois pensar no futuro. Bom, está tudo pronto para o jogo de logo mais. O Vasco treinou no CT Moacir Barbosa na manhã desse domingo. Viajou por volta das 18 horas para Minas Gerais e temos já a relação dos jogadores que vão para a partida. São eles, Alex Teixeira, Figueiredo, de volta aí a novidade aí nessa relação, Figueiredo, Gabriel Peck, Ivan, Jair, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Praxedes, Puma Rodrigues, Rossi, Sebastian, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e José Vitor. Esses são os relacionados para a partida de logo mais contra o América. E o nosso DM continua lotado, galera. O Capasso continua em tratamento na região lombar, o Robson segue em tratamento na região adutora da coxa esquerda e o Eric Marcos e o Gabriel Dias seguem exercício na transição. Então, o Eric Marques e o Gabriel já estão na transição, então já vão estar indo para campo. O Robson e o Capasso continuam ainda em tratamento. Sorte que hoje a gente tem um elenco recheado, os jogadores estão crescendo e esses jogadores não estão fazendo falta. Mas o nosso DM está aí com 4 peças importantes, mas já a gente já vai estar com o DM vazio e esses caras vão estar nos dando uma força na sequência do campeonato. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E vai repetir a escalação. Então, muito provavelmente, vai começar o jogo com os mesmos jogadores que começaram contra o Coritiba. O time provável será Léo Jardim no gol, Medel e Léo na zaga, Puma como lateral direito, Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel fechando ali o meio, Praxedes e Paulinho, Rossi,
Verratti e Payet. Então, esse deve ser o provável time que o Vasco vai enfrentar hoje, o América, repetindo a escalação. Não é muito comum com relação ao Ramon Dias, né? Ele não costuma repetir escalação, mas o time está em ascensão, o time está com todo mundo nos cascos, todo mundo bem fisicamente, todo mundo bem de saúde, então não teria por que não repetir. Então vai ser esse time que vai entrar em campo hoje contra o América e provavelmente ele vai promover as entradas durante o jogo de Peck, de Jair e fazer as mexidas que ele sempre faz e tem feito muito bem no decorrer dos jogos. Então esse vai ser o Vasco para hoje contra o América. E nós vamos ter hoje um reencontro lá na Arena Independência, vamos estar reencontrando um velho conhecido que é o Martim Benítez, para muitos que não deveria ter saído do Vasco, mas é um cara que tem uma canelinha de vidro, vivia mais contundido do que jogando, hoje até mesmo no América tem sido assim, mas a sua qualidade técnica é indiscutível, realmente é um jogador que desequilibra, o Vasco tem que ter muita atenção com esse jogador, não sabemos se ele vai entrar jogando ou virá no segundo tempo, mas é um jogador que, sem dúvida nenhuma, tem uma qualidade absurda e pode sim fazer a diferença para o lado do América. O América que vem com bastante desfalque, mesmo assim, 4 jogadores estão retornando do departamento médico, então a gente vai contar aí com um reforço aí de 4 jogadores, mas mesmo assim ainda continua com muita gente fora para esse jogo. Mas não é problema nosso, é problema do América, a gente precisa só cuidar desse rapaz aí, para ele não querer fazer uns golaços que ele costumava fazer a nosso favor contra a gente. No mais, é só ter paciência, tranquilidade, que o jogo vai fluir normalmente. É exemplo do que aconteceu com o Curitiba. A gente vai passo a passo, gol a gol. Quem sabe construir uma nova goleada não é difícil. O time do América vem jogando muito mal e o Vasco está em ascensão. Então daria uma moral danada, 3 vitórias seguidas. Eu confio muito que o Vasco vai fazer uma grande partida hoje. E o retrospecto mostra isso, né? A gente tem uma ampla vantagem em relação ao América. O Vasco já jogou 25 partidas contra o América, dos quais ganhou 14, 56%, empatou 6, 24%, e perdeu apenas 5 jogos, 20%. Então o Vasco tem aí um 80% de aproveitamento em relação aos jogos contra o América. Obviamente, cada jogo tem sua história, cada jogo é um jogo, mas não é um adversário que nos assusta, mesmo em seus domínios, até porque o Vasco deve ter o maior número de torcedores na noite de hoje, lá na Independência, porque o Vasco conseguiu, através da sua diretoria, em acordo com a América, e obviamente a América viu que seria muito mais benéfico liberar mais ingressos para a torcida do Vasco, porque, na final de contas, ele não está levando torcida para o estádio. E o Vasco está sedento, a torcida do Vasco está sedento para assistir os jogos. Então ele abriu um espaço maior para os visitantes, então o Vasco provavelmente vai ter maioria, a torcida do Vasco vai ter a maioria, vai ser maioria nesse jogo de hoje, incentivando e botando o time para frente. Isso é muito bom, porque vai dar um colorido especial ao jogo, vai dar uma sensação da gente estar jogando em casa, o estádio de Independência é muito parecido com o São Januário, assim, os torcedores ficam muito próximos, e se a gente tiver a força da nossa torcida, os nossos jogadores vão se sentir em casa e vão partir para cima do América com certeza. Agora vamos para o nosso Fala Galera. Você já conhece o Fala Galera, a gente pinça alguns comentários aqui dos programas da casa, traz aqui para o nosso quadro e dá aquela moral para vocês. Vamos começar dando moral para o Ivanil Sarte Barbosa de Mesquita. Ele colocou assim na live Almoça Vasco: o Ramon achou o time ideal, mas agora que o time pegou confiança, vai ser difícil bater de frente. A América vai vir com cautela, senão vai tomar. É natural. Os times começam a estudar mais o Vasco, já começam a entender um pouco mais a forma de jogar do Ramon e, obviamente, os considerados mais fracos vão tentar fazer um jogo mais reativo. O América está jogando em casa, precisa do resultado, mas sabe da força do Vasco. Então, acredito que vai dar uma estudada nos primeiros 15, 20 minutos, não vai de forma afoita ao ataque, correndo o risco de levar um gol, como aconteceu com o Curitiba, e depois abrir a porteira. Então, acredito também que seja um jogo mais estudado no início, e aí sim o Vasco encaixando um gol, encaixando boas jogadas, a tendência é o América se abrir para buscar o empate, e aí o Vasco conseguir
liquidar a partida. Então temos que ficar atentos, porque vai ser um jogo difícil, tem a questão da nossa ansiedade, a ansiedade dos jogadores para sair dessa zona de rebaixamento. São jogadores experientes, tem um treinador experiente, então a gente tem que ter somente paciência, porque cada jogo é um jogo e não sabemos como vai ser a reação dos nossos jogadores hoje à noite. Mas temos que ter a consciência de que temos que a todo custo buscar esses 3 pontos e eles vão vir com certeza. O último de nós, o Edi Aquino, colocou assim: eu também acredito em pré-libertadores. Como eu falei anteriormente, o Vasco tem tudo para beliscar uma Sul-Americana e, dependendo do que for acontecendo daqui para frente, quem sabe uma pré-libertadores. E eu estou com o último de nós, eu também acredito. E o Lecian Halpe deixou 5 pratas nos peitos do Digão e colocou: bancada, em pensar que há uns meses não tínhamos um elenco digno. Hoje, olhamos para o banco e só tem craque. Realmente, hoje dá vontade de realmente você fazer substituições no segundo tempo, porque você tem, pelo menos para cada uma das posições, você tem jogadores à altura. Você tem Jair, você tem Sebastião, você tem Peck, você tem vários jogadores que podem mudar a situação do jogo. Então, como o Lucian, eu também acho que agora a gente está com um elenco que realmente dá gosto de ver jogar. E o Paulo do Cap colocou lá, dando moral para a gente. Valeu, Paulo. Grande crônica do Dadá lá no Café Cast, mas é Bom Dia Cast, não é café, mas tudo bem, Bom Dia Café, não é uma parceria que dá tudo certo. Então, no Bom Dia Cast hoje de manhã, parabéns, valeu, Paulo. Ele está se referindo à crônica do jogo, pós-jogo contra o Fluminense, contra o Coritiba, mas hoje nós tivemos uma também aí, que é o sonho que eu espero que amanhã a gente venha fazer uma crônica falando da vitória esmagadora do Vasco no jogo de hoje. Paulo, obrigado pela força, irmão. E o nosso amigo que dormiu no sofá, encarou o vascaíno, chegou em casa às 5 da manhã, depois da goleada do Vasco sobre o Coritiba, e pediu desculpas à sua esposa, e esse pedido de desculpas viralizou. Tá aí uma foto do cartão que ele mandou para ela, e ele escreveu assim, ó: amor, me desculpe, eu te amo, como eu amo o Vasco. Não fique brava, espero que goste. Foi de coração, beijos, te amo. Então, ele estava tentando limpar a barra dele ali, dizendo que ama a esposa assim como ama o Vasco, e ela, de repente, deve ter entendido, deve ter compreendido, porque senão não teria postado nas suas redes sociais. Então, esposas, namoradas, família de vascaíno, entendam esse amor, ele é infinito. Nós amamos vocês, mas também amamos o Clube de Regatas Vasco da Gama. E Alice vem aí, hein? O nosso paredão Léo Jardim vai ser pai de uma menina, uma vascaína, e o nome dela é Alice. Então eu vou deixar vocês aqui curtindo o vídeo lá do chá de revelação do nosso paredão Léo Jardim, que venha com muita saúde, que tenha tudo de bom a Alice, e o nosso paredão vai ficar cada vez mais feliz, mais contente, com agora um casalzinho, né? Ele que já tem um menino. Então, Léo, parabéns, irmão. Muita paz, muita saúde e Deus abençoe a sua família. O Vasco já iniciou conversas para renovar com Zé Gabriel.
Se vocês não assistiram ainda a entrevista que ele deu lá para a Vasco TV, assistam, é muito interessante. O Zé declarou que ele teve alguns problemas pessoais, que, segundo ele, vai esperar o momento certo para poder trazer o problema à tona, e que o Vasco ajudou demais a resolver esses problemas. Então, às vezes, a gente não entende o porquê alguns jogadores não estão rendendo ou não estão jogando à altura do futebol que tem, é porque por trás tem um ser humano que também tem os seus problemas, que também tem seus percalços, e parece que o que aconteceu com o Zé tinha deixado ele um pouquinho fora das condições para poder fazer bons jogos, mas ele recuperou, saiu do problema, o Vasco o ajudou, e agora a gente está vendo o quanto ele está evoluindo no Vasco da Gama, no time de Ramon. Fez o primeiro gol com a camisa do Vasco, com a camisa 23, 100 anos depois, no dia, né, da reinauguração da camisa, que faz uma alusão aos camisas negras, na 23ª rodada. Então, tudo conspirando a favor do Zé Gabriel. Então, e o Vasco chegando a 23 pontos também, isso é importante lembrar. Então, cara, agora daqui para frente, se Deus quiser, tudo vai se normalizar e o Zé vai conseguir desenvolver o seu futebol, e o Vasco, merecidamente, tem sim que renovar o seu contrato, porque ele é jovem, tem potencial, e eu acho que ainda vai ajudar muita gente nas próximas temporadas. E olha só o custo-benefício desse jogadoraço que é o Verratti, cara. O Verratti ele está desbancando todos os jogadores badalados aí em termos de futebol, em termos de gols, mas olha a discrepância salarial. O Gabigol ganha R$1,5 milhão, o Yuri Alberto ganha 1,2 milhão, o Pedro ganha 1 milhão e o Pablo Verratti ganha 120 mil. Alô, diretoria do Vascão, vamos dar uma moral pro Verratti, vamos no mínimo dobrar esse salário, cara. O cara tá precisando, o cara tá, final de carreira, 34 anos, o cara precisa ter um salário digno à altura do futebol que ele está jogando. Não podemos deixar o nosso craque ganhando só isso, pelo amor de Deus. O cara tá jogando um bolão, cara. Quando eu vi esse número, eu fiquei, meu Deus, como pode? Não pode. Ele precisa urgentemente ter, sim, uma valorização, ter um aumento de salário, dar uma moral, dar uma premiação, faz qualquer coisa, mas dá uma moral pro cara, porque não dá pro cara ganhar só isso e desbancar esse monte de medalhão aí que não estão jogando absolutamente nada. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza que a SAF aí, o diretor, Lúcio Barbosa, a galera vai chegar, vai sentar e vão dar uma repaginada aí nesse contra-cheque do nosso Verratti. Olha, quem está jogando de novo, que está começando a retomar a forma, é o nosso querido Pumita. O Pumita, que também viveu um drama aí pessoal, com problemas com a mãe e o pai, que foram impedidos de entrar no Brasil. A questão já foi resolvida, eles já estão junto com o Pumita aqui no Brasil novamente, e isso, de repente, já deixou a cabeça do Pumita mais tranquila para ele desenvolver o seu futebol. A gente já viu uma evolução no jogo passado, vai se confirmar, se Deus quiser, no jogo de hoje. Quase que ele faz o primeiro gol contra o Curitiba, ele deu 3 tentativas, 2 cabeçadas, o goleiro do Curitiba fez 2 defesas maravilhosas, e aí nessa foto a gente está vendo o último lance, o último momento desse lance, foi quando ele tentou chutar e o goleiro defendeu mais uma vez. Então, cara, o Pumita, ele tem qualidades ofensivas, ele peca um pouco defensivamente, mas ele é um cara que tem qualidade e a gente tem sim que apostar na evolução dele, principalmente na mão do Ramon. Então eu tenho certeza que ele vai voltar a ser o Pumita que a gente fez questão de exaltar quando foi contratado. Então é uma questão de tempo para as coisas irem se ajustando, se acertando e a gente ter o nosso Pumita de volta. E saiu a seleção do SofaScore. E quem está nela é o Verratti e o Rossi. O Verratti com 8,3 de nota lá no SofaScore e o Rossi com 8,5. A seleção aí da 24ª rodada vem com J. Ricardo, Joaquim Gil na zaga, João Pedro, Bidu, Evangelista, Fernandinho, Jadson, Rames Rodrigues e no ataque Rossi e Verratti. É o Vasco já evoluindo e já colocando jogadores na seleção da semana. Isso é muito legal. Parabéns ao Verratti e ao Rossi. Realmente jogaram um bolão contra o Curitiba e merecem muito estar nessa relação. Agora eu vou mostrar para você que não sabe como ouvir o Bom Dia Cast no Spotify. Tem um videozinho explicando como você faz. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular,
Clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí. Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cash na manhã dessa segunda-feira. A segunda-feira mais importante dos últimos tempos da história do Vasco. A segunda-feira que a gente vai começar a nossa arrancada. Vamos acordar na 18ª e vamos dormir na 15ª posição para nunca mais voltar para essa zona maldita. Acredite, vai dar tudo certo. Estamos aqui pedindo, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela moral ou se torne membro por apenas R$ 1,99. Você se torna membro a partir de R$ 1,99. Você pode ter aí várias promoções, inclusive na Gigante da Colina Bangu, você tem descontos especiais sendo membro do canal Podcast Cruz Maltino. Além de várias promoções que vão pintar, já tivemos esse mês sorteio de ingresso e muita coisa legal vai surgir por aí. Então, dê essa moral, dê essa força, compartilhe, vai lá, faz o seu comentário. O comentário você aparece lá no Fala Galera. Então, não deixe de participar. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência e nos vemos amanhã, às 9h07 da manhã, comemorando a vitória do Vascão. Até lá!